Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Eu não sei a hora que você vai estar vendo o vídeo aí, mas sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje é dia da gente falar de interação gênica para você, tá? Interação gênica é uma parte mais avançada do estudo de genética, então antes de chegar aqui, não esqueça de assistir as outras aulas do módulo aí para não ficar boiando na maionese aqui nesta aulinha, tá? Então, a gente fala que interação gênica é, na verdade, muitos autores consideram como sendo uma exceção ou uma variação da segunda lei de Mendel. Não segue lá muito o proposto pela segunda lei de Mendel, entra mais como um caso à parte ou como um caso de exceção à segunda lei de Mendel. O que a gente tem aqui na interação gênica ou o que a gente chama, de interação gênica? Interação gênica não é nada mais, não é nada menos, de um fenômeno que ocorre quando dois ou mais pares de genes interagem na expressão de uma única característica. A gente viu lá na segunda lei de Mendel, a probabilidade da ocorrência de dois fenótipos, de duas características ao mesmo tempo, sendo expressas por dois pares de genes diferentes, O que é o oposto aqui da interação gênica. Aqui na interação gênica nós temos dois ou mais pares de genes para uma característica só, Então isso tem que ficar bem claro para você. Interação significa que eu tenho dois ou mais pares interagindo para expressar uma única característica. A gente costuma brincar que este fenômeno da interação gênica é o oposto, é o contrário de um outro efeito que a gente já viu, que é a pleiotropia. Para quem não lembra o que a gente tinha lá na pleiotropia nós tínhamos um par de gene gerando ou sendo responsável pela expressão de várias características ao mesmo tempo. Então eu tinha um par de gene expressando várias características. Aqui na interação gênica eu tenho vários pares de genes, dois ou mais, vários pares de genes expressando uma característica só. Então, interação gênica é o contrário de pleiotropia, beleza? Isso tem que ficar bem claro para você também. As interações gênicas podem ser de dois tipos. O primeiro tipo está aqui no quadro para você. A gente chama de interações não epistáticas ou podem ser interações epistáticas. Tio Igor, qual que é a diferença? O que significa essa palavra epistático? Essa palavra epistático vem de outra chamada epistasia, joia? O que significa dizer que um gene tem efeito epistático ou que a interação gênica é do tipo epistasia? Significa que um dos genes envolvidos nessa interação apresenta o que a gente chama de efeito inibidor. Ele tem o efeito de inibir a manifestação de outro gene. Aí a gente chama isso de efeito epistático. Então, toda vez que um gene inibir a manifestação do outro, ele apresenta um efeito epistático ou apresenta um efeito inibidor. O primeiro tipo que a gente vai ver aqui, repara só, é uma interação não epistática, ou seja, nenhum dos genes envolvidos aqui apresenta um efeito inibidor sobre o outro, Então, interação não epistática é aquela em que não existe, não ocorre esse efeito inibidor. Então, vamos dar uma olhada aqui. Principalmente em prova aparece este exemplo para você, que é o exemplo da crista de galinha. Então vamos dar uma olhada nele aqui para ver como é que ele funciona. Vamos perceber aqui, em crista de galinha, nós temos dois pares de genes, sendo responsáveis aqui pela expressão da característica. O par Ezão, Ezinho e o par Rzão, Rzinho. Muito aluno me pergunta assim, Igor, é necessário nessa interação gênica que esses pares de cromossomos, que esses pares de genes se encontrem no mesmo cromossomo? Não, galera, Esses pares de genes aqui podem se encontrar em cromossomos não homólogos, não há problema nenhum nisso, Eles podem estar em um mesmo par de cromossomos homólogos ou podem estar em diferentes pares de cromossomos homólogos, não tem problema nenhum, Vai mudar um pouquinho na hora de resolver a conta, joia? Então a gente considera aqui na segunda, desculpa, a gente
considera aqui na interação gênica, mais ou menos o proposto pela segunda lei de Mendel, que esses genes se encontram em pares de cromossomos não homólogos na hora de resolver contas, mas não há essa necessidade na realidade. Eles podem tanto estar no mesmo par de cromossomos quanto em pares de cromossomos diferentes, tá joia? Mas para efeito de prova, a gente vai considerar que eles se encontram em pares de cromossomos não homólogos e vamos resolver mais ou menos seguindo o modelo da segunda lei de Mendel. Tranquilo? Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui para você então. Então a gente tem na crista de galinha dois pares definindo a característica, que é o par Ezão, Ezinho, e o par Rzão, Rzinho. Esses dois pares trabalham juntos para expressar uma mesma característica, que é o tipo de crista apresentado por galinhas ou por galos. Joia? Então repara aqui como é que fica o padrão de interação entre esses genes. Vamos entender isso aqui legal. Quando o indivíduo apresenta dois genes dominantes, aí pode ser os dois genes dominantes, pode ser Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, pode ser Ezão, Ezinho, Rzão, Ezinho, ou seja, quando ele tem um dominante de cada par, ele tem uma crista do tipo nós que vai aparecer aqui embaixo para você ver como é que é essa crista do tipo nós, Então, quando ele tem um dominante de cada, a crista do tipo nós, Esse tracinho aqui significa que não importa se ele é Ezão, Ezão, se ele é Ezão, Ezinho, se ele é Rzão, Rzão, ou se ele é Rzão, Rzinho. Se ele tiver um dominante de cada, a crista do tipo nós. Joia? Se ele tiver só o Ezão, mas não tiver o Rzão, olha só, a crista é do tipo ervilha. Igor, a galinha tem uma ervilha na cabeça. Não, meu filho, não. Olha como é que é a crista do tipo ervilha. Viram? Se ele não tiver o Ezão, olha só, mas tiver o Rzão, a crista é do tipo rosa. Ai, que lindo, tio Igor, a galinha tem crista cor-de-rosa. Não, meu filho, não. Olha como é que é a crista rosa. Beleza? E por último, se ele não tiver nenhum dos dois genes dominantes, a crista é do tipo simples, que eu acho a mais bonita, apesar de ser simples, olha ela aí. Joia? Então, a parada é o seguinte, você percebe que os dois pares de genes trabalham juntos para expressar uma mesma característica, que é o tipo de crista, mas que não existe efeito inibidor. Como não existe efeito inibidor, é uma interação não epistática. Vamos fazer um cruzamento aqui para te mostrar como é que funciona isso na prática. Vou passar o apagador aqui e estou voltando. Olha lá, vem comigo aqui então para a gente resolver essa brincadeira aqui. Um exercício simples, básico, tranquilão, você vai pegar de boa, Vamos imaginar que a gente tem aqui um galo, Então vamos botar aqui em cima o símbolo de masculino para indicar que este é o galo, e uma galinha, ambos duplo heterozigotos, joia? Tio Will, se eles são duplo heterozigotos, que tipo de crista eles têm? Galerinha, presta atenção aqui, Tem um Ezão e tem um Rzão. Portanto, tanto o galo quanto a galinha tem crista do tipo nós, joia? Então eu tenho aqui dois indivíduos duplo heterozigotos. E estou cruzando os dois. Quero descobrir qual a probabilidade do filhote ter um daqueles 4 tipos de crista. Tio Igor, eu preciso achar nos gametas, montar aquele quadradão de punê gigante com 16... Não precisa, filho. Não precisa. O que a gente sabe que vai dar isso aqui? Te ensinei lá na minha aula da segunda lei de Mendel. Só você assistir. Se você ainda não assistiu, corre lá. Este cruzamento, ele vai gerar o seguinte resultado. 9 para 3 para 3 para 1. Tá lembrado disso? Que este cruzamento gera aquele resultado de 9 para 3 para 3 para 1? Então vamos dar uma olhada aqui, 9 tem as duas características dominantes. Então 9 vão ser Ezão, Rzão. Joia? 9 em 16 terão crista do tipo nós. 3 em 16 terão a primeira dominante e a segunda recessiva, ou seja, terão crista do tipo ervilha. 3 em 16 terão a primeira recessiva e a segunda dominante, então terão crista do tipo rosa. E 1 em 16 terão as duas recessivas, portanto terão crista do tipo simples.
o cruzamento entre dois duplos heterozigotos, seguindo lá a regra da segunda lei de Mendel, gera um resultado de 9 para 3 para 3 para 1, em que 9 tem as duas dominantes, 3 tem a primeira dominante, segunda recessiva, 3 tem a primeira recessiva e a segunda dominante, e 1 tem as duas recessivas. Então, ó, fazendo aí, né, pela segunda lei de Mendel, aquele macetinho que eu te ensinei lá na minha aula, vai dar 9 para 3 para 3 para 1, tá? E a gente vai ter essa padronização que tá aí. Tranquilão? Beleza até aí para você? Então vamos dar uma apagadinha aqui para a gente falar agora sobre interações epistáticas. Apagando, apagando, apagando. Bom, galera, então vamos lá agora aprender sobre as epistasias, joia? Lembrando para você que quando há uma epistasia significa que tem algum gene que vai inibir a expressão do outro. Efeito epistático é a mesma coisa que efeito inibidor. Então, ó, a gente vai começar aqui com a chamada epistasia dominante, tá? Quando um gene dominante é o gene que exerce o efeito epistático ou efeito inibidor. Essa epistasia dominante a gente usa como exemplo a cor do pelo em labradores. Labrador é aquela raça de cachorro bonitinha, brincalhona, né? Que todo mundo adora, não tem ninguém que resista a um labrador. O labrador, para quem entende um pouco da raça, sabe que o labrador tem 3 tonalidades de pelo. O preto, o marrom fechadão, que a gente chama de chocolate, né? E o branco, que muita gente fala branco, caramelo ou dourado, que é a mesma coisa. São pequenas variações ali, mas acabam sendo a mesma coisa, tá? Então vamos entender como é que funciona essa coloração da pelagem aqui, porque ela trabalha com um tipo de epistasia dominante, ó. Repara que nós temos 2 pares de genes envolvidos aqui com a manifestação da cor do pelo. Então eu tenho 2 pares interagindo para gerar uma única característica, que é o tipo de pelo, portanto é uma interação gênica, tá? Só que vamos dar uma analisada aqui, ó. Quando há o gene emisão, o labrador tem pelagem preta. Quando o labrador não tem o gene emisão, quando ele é emizinho, é aquela pelagem marrom mais fechado, chocolatezão, tá? Agora, se o labrador tiver o gene cesão, olha o que o cesão faz aqui, ó. O cesão, ele inibe o emisão e o emizinho. Se ele inibe o emisão e o emizinho, eu tenho aqui no cesão, ó. O cesão é um gene de efeito epistático, joia? Ele está gerando a minha epistasia. E o labrador fica com um pelinho branco, né? Dourado ou amarelo, caramelo, creme, né? A galera fala creme, tá? Então ele fica aqui amarelado, branco ou dourado aí, porque há inibição do emisão e do emizinho. Repara que o cezinho não inibe, então o labrador continua preto ou continua marrom, tá? Então a gente fala que o cesão, ele é um gene epistático. E como é que a gente chama o emisão e o emizinho? Porque se o cesão é epistático, que nome ganham os genes que estão sendo inibidos? Os genes que estão sendo inibidos, aqui no caso, ó, o emisão e o emizinho, a gente chama eles de genes hipostáticos, tá? Então, gene que inibe é o epistático, gene inibido é o hipostático, beleza? Tranquilo? Então vamos entender aqui do lado como é que vai funcionar essa questão de genótipos e fenótipos aqui, ó. Vamos imaginar então que eu tenha lá um labrador que seja emisão, alguma coisa, cesão, alguma coisa, tá? Ele vai ser preto, marrom ou branco? Ponto para quem respondeu que ele vai ser branco. Se tem o gene cesão, ele é branco. Vamos botar aqui do lado, ó. Tá? Ele é branquinho. Se eu tiver um labrador que é emisão alguma coisa, cezinho, tá? Ponto para quem respondeu que ele vai ser preto. Então, neste caso aqui, eu tenho um cachorrinho preto, tá? Se ele for emizinho, cesão alguma coisa, boa, ele vai ser branco. Nós vamos ter aqui um labrador branco, pintou o cesão, é branco. Se ele for emizinho, cezinho, aí ele é marrom, tá? Joia? Vamos fazer um cruzamento aqui para você entender? Então segura aí que eu vou apagar aqui e tô voltando.
Vamos lá então, galerinha, resolver essa parada aqui, ó. Imagina que a gente tenha, tá? Um casal de labradores duplo heterozigotos, igual a gente fez para a crista de galinha. Então eu tenho um casal de labradores aqui, duplo heterozigotos e vou cruzá-los. Você já sabe, pela segunda lei de Mendel, que o resultado vai dar 9 com as duas dominantes, joia? 3 com a primeira dominante, segunda recessiva. 3 com a primeira recessiva, segunda dominante. E 1 com as duas recessivas. 9 para 3 para 3 para 1. Está aqui no cantinho para você. É aquele resultado que este cruzamento de dois duplos heterozigotos vai proporcionar. Tá? Só que se eu te peço proporção fenotípica, se eu quero a cor do pelo, repara só, ó, 9 brancos, joia? Mas eu tenho mais 3 brancos aqui embaixo, ó. Então, colocando em proporção, eu teria 12 brancos, joia? 9 aqui, com 3 aqui. Eu teria 3 pretos, então 12 para 3 para um marronzinho que apareceu ali embaixo. E este aqui seria o meu resultado final. 12 para 3 para 1 ficaria um pouquinho diferente do tradicional da segunda lei de Mendel. Tá? Vamos lá para o nosso último tipo de epistasia. Vou colocar aqui no quadro para te explicar e a nossa aula fecha. Segura aí, vou só apagar aqui. Então vamos lá, pessoal, ver aqui o nosso último caso de epistasia para fechar esse nosso módulo, falando sobre epistasia recessiva agora, quando o gene recessivo tem efeito inibidor. Tá? A gente vai usar como exemplo a cor do pelo em camundongos ou em cobaias de laboratório. Lá nos camundongos a gente tem 2 pares de genes controlando essa única característica que é a cor do pelo. Acompanha comigo aqui, ó. O gene azão gera pelagem preta, enquanto o gene azinho gera pelagem amarela. Agora, além desse par azão e azinho, nós temos também o par cesão e cesinho. O cesão, ele não inibe a coloração, portanto, o ratinho continua sendo preto ou continua sendo amarelo. Tá? Agora, o cesinho, quando aparece em homozigose, que gene recessivo exerce efeito quando está em homozigose, tá? Então, quando o cesinho está em homozigose, ele apresenta o efeito inibidor, e se ele tem efeito inibidor, o cesinho é o nosso gene epistático, tá? Ele vai inibir o azão e o azinho, deixando o ratinho albino, joia? Então, repara que aqui o cesinho foi o nosso gene epistático, enquanto o azão e o azinho foram os nossos genes hipostáticos, tá? Foram os nossos genes inibidos. Então, ó, como é que ficaria aqui a questão de genótipos para a gente entender? Fazendo lá os genótipos, nós teríamos o seguinte, um ratinho que fosse azão alguma coisa, cesão alguma coisa, tá? Ele teria aí a pelagem preta, joia? Se ele fosse azão alguma coisa, cesinho, cesinho, seria albino, ó, cesinho, cesinho inibe, tá? Se ele for azinho, azinho, cesão alguma coisa, ele seria amarelo. E se ele fosse azinho, azinho, cesinho, cesinho, ele seria de novo albino. Então, se a gente pegar aquele cruzamento de 2 duplos heterozigotos, tá? E resolver aqui, a gente teria, né, 9 para 3 para 3 para 1, fazendo lá o cruzamento, tranquilo? 2 duplos heterozigotos. Vou nem colocar aqui não, você já viu nos outros exemplos aí, vale a mesma regra, tá? Só que ficaria um pouquinho diferente, porque olha só, 9 seriam pretos, beleza? Então eu teria aqui os meus 9 pretos. Vamos colocar aqui de ladinho, tá? Só que eu teria, ó, 3 com mais 1, 4 albinos. Então eu teria aqui 4 albininhos e 3 amarelos. Então naquele cruzamento de 2 duplos heterozigotos, eu teria uma proporção de 9 para 4 para 3, tá? Fugindo um pouquinho da segunda lei de Mendel, beleza? Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula de epistasia. Já tem outra aí no canal para você sobre herança quantitativa. Te espero para você assistir a próxima. Tem o PET também da terceira semana e da quarta semana, logo tá aí no canal, com o exercício dessa matéria. Não deixa de conferir lá. Te espero aí. Um beijo.
Beijo grande, um prazer enorme estar com ter você aí. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever. Meu Instagram está aqui também, vai lá e me segue. Um abraço para todo mundo, até a próxima aula.